Olá, bom dia, queridos amigos. Com a graça e a misericórdia do Senhor, nós iniciamos mais uma semana aqui no Devocional Intimidade, crendo e nos movendo para entender o coração de Deus e aplicar na nossa vida diária aquilo que está no coração de Deus. Eu convido você para ficar com a gente nessa próxima meia hora. No nosso quadro E Se Fosse Você de hoje, nós vamos conversar com a Marlise Lambi, que já esteve aqui com a gente. Vamos conversar a respeito da ONG ASA, ajudando a sarar vidas, conhecer essa história que começou com a própria história da Marlise e hoje dá luz à cura, à libertação e à qualidade de vida de muitas famílias e muitas pessoas aqui na nossa região e onde quer que o Senhor a leve para colocar a planta dos seus pés. Meus queridos, você quer mandar um e-mail para a gente, conversar conosco? Manda aí, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Nossas páginas no facebook.com/programa Devocional Intimidade e também a nossa página de frases, o Frases Devocional. Fique com a gente para conhecer um pouquinho mais daquilo que Deus tem para mim e para você neste tempo, no nosso quadro E Se Fosse Você. Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade nesta manhã de segunda-feira. Minha querida Marlise, que bom receber você novamente aqui para contar de coisas tão lindas que o Senhor tem feito em vocês e através de vocês, né? A alegria é minha, eu agradeço, é muito bom estar aqui, né? E obrigada. Que bom, Marlise. A Marlise já esteve no E Se Fosse Você, a gente já conversou bastante, é autora do livro Quebrando o Silêncio, né? Isso. Que eu creio que, na verdade, a ONG ASA, que hoje é uma realidade, ela já nasceu há muito tempo atrás, no coração de Deus. Antes de tudo existir, ela já nasceu no coração de Deus. Mas e depois, através da tua própria trajetória, isso foi se escrevendo, esse quebra-cabeça foi se formando, né, Marlise? Verdade. E é interessante assim que eu não pensava em ter uma ONG, né? Uhum. A gente já trabalha com isso há 3 anos, trabalhamos com vítimas de abuso sexual. Uhum. Porém, iria abrir uma ONG chamada ASA no Rio de Janeiro, por um pessoal que veio nos visitar e conhecer aqui o nosso trabalho. Sim. E eu faria parte dessa ONG lá porque eles tiveram uma visão, que eu estaria lá. Depois, quando nós pensamos em abrir aqui, então essa pessoa entendeu que na verdade não era lá e que era aqui. E eles vão abrir então uma filial da ASA no Rio de Janeiro, sendo nós aqui a matriz. Eles pensavam que eram lá, mas Deus já tinha um propósito aqui, né? Então acabou se direcionando dessa forma e eu sou grata a Deus porque Ele é que planeja todas as coisas nos mínimos detalhes e nos surpreende, né? E nas mãos de Deus o tempo ele se torna nosso aliado, né? Verdade. Porque, e até pra gente entender um pouco a base dessa ONG hoje. Ela começou com a tua própria história, né? E até no livro Quebrando o Silêncio, que eu já teve a oportunidade de ler, você conta não só, conta relatos pessoais e também relatos da vida de outras pessoas. Como foi se construindo tudo isso para chegar nessa realidade hoje da ONG ASA? Quando Deus decidiu que era o tempo da minha cura, né? Digo assim, e eu estava aberta para esse tempo, Ele começou a mandar pessoas contando as suas histórias para mim. Então eu fui percebendo que aquilo que eu fazia um monstro, algo tão grande na minha vida, não era tão grande assim. O inimigo faz com que a gente ache que é muito grande, né? E Deus me mostrou que havia outras pessoas que tinham passado por coisas semelhantes e piores. Então eu comecei a perceber o quanto eu fui guardada por Deus, né? O quanto eu fui amada, separada, e então foi vindo a cura sobre a minha vida, e eu entendi que se a cura veio para mim, ela também está aos outros também, outros, ela está disponível às outras pessoas também, né? Porque a sociedade e a psicologia diz que abuso sexual é uma ferida invisível que não tem cura, né? Eu sou a prova viva que há cura, que tem como sermos livres, né? E tem como a dor ser arrancada. Ela não permanece ali, ela é arrancada pelo Pai mesmo. É até a questão de uma cicatriz, por exemplo, né? Eu tenho uma cicatriz aqui porque pensa numa criança que era muito peralta. Mas eu tenho essa cicatriz aqui de um tombo
que eu caí, eu lembro da dor que eu senti no tombo. Só que nesse momento é indolor, eu posso tocar, eu posso, né, ali, mas a marca está ali. E essa marca me faz lembrar também de algo que eu superei, né? Eu creio que essa é uma das fontes mais tremendas na vida de uma pessoa que alcança a libertação. É saber de onde o Senhor lhe tirou e saber que isso não lhe causa mais dor, vergonha, né? Verdade. Vergonha principalmente, Exatamente. né? É uma barreira muito grande, porque eu acredito que para a pessoa ser curada é necessário que fale, né? Com certeza. A palavra de Deus diz, confessai, né? Uns aos outros para serdes curados. Mas a vergonha, ela não permite isso. Com certeza. Então, quando nós conseguimos vencer essa barreira da vergonha e falar, já começa o processo de cura, né? Eu creio que a pessoa, agora, que a gente falasse um pouquinho a respeito de certa forma, um diagnóstico, né? Quais são os tipos de reações que as pessoas têm? Nós falamos aqui, por exemplo, da vergonha. Que a pessoa, quando ela sofreu o abuso sexual, ela cria muitas muralhas. Primeira coisa, a paternidade fica destruída. Totalmente. Né? Ela não consegue reconhecer Deus como pai por causa dessa marca. E quais são os outros tipos? Já quantos anos vocês estão trabalhando com pessoas nesse sentido, Marlise? Eu trabalho desde 2006. Depois eu tenho outras pessoas que me acompanham nesse trabalho há 3 anos já, né? A dona Lourdes começou trabalhando comigo há 3 anos atrás e hoje nós temos uma equipe, né? Que é a diretoria da ONG, que são pessoas que têm nos ajudado também, né? Temos uma equipe de mais ou menos 10 pessoas. E são pessoas também com histórias, né? E por isso que é tremendo, porque Deus não une pessoas, na verdade Deus une propósitos para trazer o reino de Deus à terra, né? É interessante porque essas pessoas são pessoas que passaram pelos nossos cuidados e que nós fomos percebendo assim que realmente foram curadas, estão num outro nível em Deus, estão abertos para serem curados aonde ainda for necessário, né? E eu acredito que dessa forma eles também conseguem entender o coração de outras pessoas para estar aptos a ouvir as suas histórias. É isso que faz um diferencial também, porque a palavra misericórdia, ela quer dizer miseros cardia, colocar o seu coração na miséria do outro. Sim. Então você entende de uma forma muito ampla. Aí já vem uma pergunta meio polêmica. Ah, mas Deus fez isso, que eu passasse por isso para que no futuro... Não, as circunstâncias da vida são inerentes. Né? As circunstâncias da vida são coloquiais, elas acontecem, são frutos de escolha, frutos de... Não que a criança escolheu passar por isso, mas são frutos de escolha, às vezes, de outras pessoas que estão cuidando, principalmente criança, né? E isso acontece. Mas dentro dessa circunstância, Deus entra com a provisão da cura para essas pessoas, né? Exatamente. Eu sempre digo assim, que Deus nunca quis que José fosse vendido, né? Deus nunca quis que os irmãos de José jogassem ele naquele poço. Porém, Deus usou essa situação para cumprir o propósito dele naquele momento. Mas Deus não quis o José no poço. Então, Deus também não quer que nenhuma criança seja tocada, molestada, abusada, estuprada de forma alguma. Então, quando a gente traz essa realidade para a pessoa, porque teve um tempo da minha vida que eu fiquei até magoada com Deus, porque eu dizia assim, poxa, eu tinha 3 anos, né? Eu tinha 3 anos, como o Senhor pode permitir algo assim? Uma criança indefesa, Isso. Né? Então eu fiquei até magoada. Depois houve o entendimento que Deus nunca quis, né? Que havia pessoas adultas responsáveis e que na verdade foi escolha dessas pessoas. Que estavam como tutores sobre a tua vida, né? Com certeza. Então Deus não quis. Primeira coisa que eu tenho a dizer para essas pessoas é que Deus não quis. Que Ele estava lá e sofreu com você. E esse diagnóstico, eu creio que o confronto com a dor, ele é altamente necessário, né? A pessoa, quem já passou por isso, eu também fui uma vítima no passado e hoje sou uma pessoa curada, liberta, a gente acaba ministrando, usando a história da gente para ministrar sobre a vida de outras pessoas, mas a porta de entrada da cura, inevitavelmente, é o confronto com a dor, com as lembranças daquilo que aconteceu, né? Com certeza, com certeza.
e esse coração que parece que está despedaçado naquele momento, aí primeiro o confronto com a cura, que também parece meio cruel, muitas vezes. Você se deparar com a cura. Sim. Mas que Deus é esse, né, que me faz lembrar disso. Mas a partir disso, você começa a diagnosticar outras coisas na sua vida, e a gente está quase terminando esse bloco, eu quero a gente fale um pouquinho mais a respeito disso, porque nesses anos todos, a partir da sua história e as histórias que vocês têm levado a cura para as pessoas, existem vários detalhes que você pode perceber, porque às vezes até a pessoa demora para confessar que algo aconteceu, e tudo no reino espiritual é verbalizado. Sim. Né? É interessante assim, ó, que há um ministério sobre a minha vida que é nessa área do abuso. Então, quando elas chegam para mim, não há essa dificuldade. Sim. Elas se identificam. Elas sempre chegam dizendo, eu nunca contei para ninguém. Não há essa barreira comigo. Porque eu creio nesse meu ministério, né? O próprio Espírito Santo, né? Isso, Preparando. Então elas chegam com muita facilidade e contam e dizem que nunca contou para ninguém, que tem muita vergonha, e eu sempre tento deixá-las tranquilas, né? E levar elas a esse lugar de libertação, de poder abrir o seu coração. Mas comigo é mais fácil, eu creio, porque é muitas pessoas que vêm até a gente, até o nosso grupo, né? É uma empatia que o próprio céu prepara. Acredito que sim. Entre as pessoas. Por isso que eu volto naquilo que eu falei. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E Ele cria situações para a cura. Porque eu creio que Deus, por mais que nós desejemos o Senhor com toda a força da nossa alma, nós nunca vamos conseguir superar o desejo que Deus tem por nós. O desejo que Deus tem da cura na nossa vida. Verdade. E Marlise, no próximo bloco, eu queria que você deixasse um pouquinho mais claro para nós a respeito dos sintomas. Porque muitas vezes você detecta, e até para papais e mamães, não só de crianças, mas até de adultos, de homens e mulheres que já são casados, têm as suas famílias, mas que passaram por isso e tem algumas reações no cotidiano, e a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho a respeito disso. Então eu te convido para continuar com a gente, porque quem sabe você está passando por algo que você não tem coragem de botar para fora, meu querido, mas a cura está batendo na sua porta. É Jesus te chamando para uma nova vida, para uma vida plena. A gente fica aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Beleza? Então são só 30 segundinhos e nós já estamos de volta.